Olá, meus irmãos, saudações de paz para todos que fazem parte desta família. Desejo um bom começo de semana para todos vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Meus irmãos, eu quero trazer uma pequena reflexão nessa segunda-feira, 2 de junho de 2025, que tem como tema: em graça devemos obedecer, sim ou não? Esse é o tema da mensagem. Em graça devemos obedecer, sim ou não? E por que devemos obedecer na plenitude da graça, na plenitude do reino? Para alguns aí, não podemos mais, não devemos obedecer, porque no contexto de Paulo era um. Hoje estamos em outro contexto. Eu escuto muito isso aí de pessoas, de irmãos que estão em graça, de alguns irmãos. Mas não é bem assim, meus irmãos. Porque a obediência na plenitude da graça, meus irmãos, o que eu vou dizer aqui, a obediência na plenitude da graça, a obediência na plenitude do reino, em nossos dias, é válido. Ou seja, devemos sim andar, viver em obediência. Esse assunto tem trazido muitas divergências, entre muitos irmãos, principalmente aqueles que estão em graça. Pois alguns dizem que tudo já está pronto, tudo já está consumado, né? Já estamos perfeitos, completos, sem condenação, pois já estamos salvos. Mas será que é sim ou não importante a obediência em nossos dias? Claro que sim, no meu entendimento sim. Entendeu? Então, qual a importância da obediência em graça em nossos dias? A obediência não deve ser vista como um meio, como uma forma, uma prática para alcançar a salvação, nem a perfeição. Não, não nesse ponto aí. Entendeu? A justificação. Nós temos que ser obediente para a gente alcançar a justificação, a perfeição, a salvação. Não, nós já nascemos com tudo isso em nossas vidas. Perfeitos, completos, salvos nele. Então, porém, como resultado da salvação, veja bem, nós não devemos ser obedientes para querer ser salvo, ser justificado, ser recebido pelo Pai. Não. Porém, como resultado da salvação, ou seja, é uma expressão de gratidão. Ser obediente em graça é uma expressão de gratidão, é uma atitude de gratidão, de reconhecimento da graça de Deus, da graça do Eterno, que também nos alcançou, ou seja, nos trouxe benefícios. Porque a graça alcançou de forma direta aqueles que viveram antes da cruz e depois da cruz até ali o ano 70 descer. Nós já nascemos já se beneficiando dessa graça. Viver em graça é viver em obediência, é viver em temor, é viver no temor, entendeu? É uma prática, é um desenvolvimento da salvação. Entendeu? É o resultado de uma mente salva e limpa, quando eu ando em obediência. Se o Cristo da carne ele andou em obediência, por que nós não devemos andar em obediência? Paulo também falou sobre obediência, obedecer. Porque se o Cristo falou, se o Paulo falou, aí hoje nós não devemos andar mais em obediência? É andar de todo jeito? De forma alguma. Veja, Hebreus capítulo 5, versículo de número 8 e o 9 diz assim, naquele contexto, veja bem, embora sendo filho,
aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Veja, pelas coisas que ele sofreu e padeceu, ele foi obediente, meus irmãos. Claro que aqui é em outros contextos. Aqui foi no século I, isso aqui foi escrito. Nós estamos no século XXI, 20 séculos se passaram, mas nós devemos sim andar em obediência. No versículo 9, está se falando aqui do Cristo, né? Do Messias. Olha, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus 5:8, versículo 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Observe, meus irmãos, que a obediência é o resultado natural, é a manifestação da salvação. Não para obter a salvação, a justificação, a perfeição. Não. Mas a obediência de Cristo foi para que eles obtivessem a salvação, a justificação, a purificação, a santificação. E para eles estarem perfeitos, completos por Cristo, né? Pela fé de Cristo diante do Pai. Então, naquele contexto, foi preciso Cristo obedecer, para que assim eles viessem, os filhos serem perfeitos. E por que hoje nós não podemos ser obedientes? Ou seja, a gente não pode andar em obediência, como Cristo andou, como Paulo também andou. Claro que sim, meus irmãos, entendeu? Ou seja, em outras palavras, a salvação pela fé de Cristo transforma o homem gerando uma vontade de obedecer. A graça molda o nosso caráter, meu irmão. Não é viver de libertinagem de todo jeito. Entendeu? Então, observe que quem é salvo tem a vida transformada. E essa transformação se manifesta em um desejo de agradar o Pai e de viver de acordo com a lei do reino. Que lei é essa? Amar o próximo. Amar o próximo é fazer o bem. E fazer o bem, amar o próximo, é a obediência. Ou não, meus irmãos? Então veja como tudo se encaixa. Então quem obedece, quem ama, faz o bem. A salvação é um presente de Deus, é uma graça imerecida para aqueles que viveram antes da cruz e que nos trouxe benefícios. Quando nós nascemos, já nascemos beneficiados por essa graça. Então, enquanto que a obediência é a resposta da gratidão e amor a essa graça. Eu vou repetir, a salvação é um presente do eterno, né? Do Pai, do Criador, do Soberano, uma graça imerecida para aqueles que viveram antes da cruz e que nos trouxe para nós benefícios. Nós estamos vivendo os benefícios da graça. Enquanto que a obediência é a resposta, é a resposta de gratidão e amor a essa graça. Veja como é diferente. A salvação e a obediência são conceitos diferentes, meu irmão, são características diferentes. E os filhos têm que ter essa obediência, sim, enquanto que a obediência é a resposta da gratidão e amor a essa graça, como eu falei aqui. Então veja, a obediência é uma expressão de gratidão. Quem vive em obediência é uma vida guiada pelo Espírito, por esse entendimento. A salvação foi obtida pela fé de Cristo. Você está entendendo? Para aqueles que estavam no aguardo, nós já nascemos com essa salvação. Então, para nós, a salvação não começou aqui na terra. Para nós, a salvação começou na eternidade. Nós já viemos salvos. Agora, a gente precisava ter a salvação de mente, que a gente não tinha, e hoje a gente tem pela graça. Por esse evangelho, ô glória. Vocês estão entendendo, meu irmão? Quando a gente tem a mente iluminada, aberta, a gente consegue entender e discernir as coisas espirituais, as coisas do Espírito. O homem natural, ele jamais vai entender essas coisas aqui. Então veja, meu irmão, quem vive uma obediência é uma vida guiada pelo Espírito, pelo entendimento. A salvação foi obtida pela fé de Cristo. Portanto, a obediência não é um meio de salvação, meu irmão. Não é um meio de justificação. Não é um meio de purificação. Ou seja, não reposa na obediência
nenhum mérito para a salvação. Não, a obediência não é para alcançar a salvação, nem a justificação, nem a purificação. Não, a salvação não é pela obediência, a salvação foi pela graça. Não será pela graça, foi pela graça. Foi pela graça. Quando a gente nasceu, tudo já estava consumado, tudo pronto. Mas se Cristo, mas no que tange a obediência, se Cristo, ele sendo o próprio Pai, ele estava ali como filho, ele obedeceu como filho, por que nós não podemos obedecer hoje e viver em obediência, em temor? Veja, Filipenses capítulo 2, vamos lá, Filipenses capítulo 2, vamos lá, para alguns não podemos viver em obediência, isso é libertinagem, meu irmão, a graça nunca foi libertinagem, a graça, volta a falar, ela molda o nosso caráter. Filipenses capítulo 2, versículo 8 ao 11, que diz assim, olha, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Está falando de quem? Do Cristo, do Messias. Pelo que também Deus o exaltou, o Eterno o exaltou, sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Veja aqui, meus irmãos. Então, veja o versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Mais uma vez, Paulo fala de obediência. Paulo sabia que a salvação era pela graça, mas tinham que viver em obediência. Então, meus irmãos, é lamentável quando a gente ouve pessoas dizendo que não, tudo já está pronto, o Espírito está perfeito. No que tange a salvação, sim, mas nós temos que andar como filho da luz, entendeu? Então, nós devemos sim obedecer hoje. Se ele sendo filho e era ele era justo, perfeito, completo, na sua essência, porque nós que somos filhos, que estamos participando de carne e sangue, se já nascemos filhos perfeitos, completos, justos, justificado, purificado, santificado por graça, também não devemos, como filhos, andar em obediência. Com certeza, meus irmãos. Entendeu? Com certeza. Então, será que Cristo, que era a graça e a verdade, andava em obediência? Paulo andava em obediência? Se ele tentava não andar de todo jeito em libertinagem, será que nós que fomos alcançados pela graça, por essa graça também? Se nós estamos vivendo os benefícios da graça, por que não obedecer? Porque a graça não é libertinagem, meu irmão. Claro que nós temos que obedecer. Veja, eu quero terminar com Provérbio 1,7. A gente vai voltar aqui no Antigo Testamento, mas é uma palavra isso é uma palavra que eu posso dizer assim, em graça, sabia? Mesmo lá no Antigo Pacto. Vamos lá, eu quero terminar com Provérbio 1,7. Provérbio 1,7 que diz assim. Olha o que diz. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então veja, meu irmão, o temor fala de obediência. Entendeu? Então o temor do Eterno é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo. E o entendimento, né? E o entendimento. Quando a gente tem esse entendimento, a gente tem o temor, a gente tem a obediência. Os humildes possuem esse temor. E nós que somos humildes, filhos da luz, nós devemos andar em obediência. Entendeu? Então o temor ao Pai envolve respeito, reverência, amor e confiança ao próprio Pai. Ele é acompanhado de conhecimento, humildade e obediência. Você está entendendo, meus irmãos, como é importante, em graça, nós estarmos em obediência e não andar em libertinagem. Essa é a palavra que eu quero deixar aqui. Saudações de paz e até a próxima quarta-feira, se o Pai dos Espíritos assim nos permitir. Saudações de paz.